Já se completam 2 meses da chegada de Paulo Autuori como diretor técnico do Internacional. Chegando com a missão de dar experiência ao vestiário colorado, o dirigente se notou por atuar muito mais nos bastidores do que de maneira pública. E esse é o interesse do próprio profissional. O episódio envolvendo a greve dos jogadores, que se recusaram a treinar com o atraso dos direitos de imagem, mostra bem qual é a função de Autuori no ambiente colorado. Ele sim agiu, mas pediu para não ter o seu nome citado publicamente. Autuori quer muito mais bastidor do que holofote, e a gente explica o que ele está fazendo no Inter nesses últimos 2 meses, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu já aviso que esse vídeo é um oferecimento da Primes Negócios. Para você que quer um empréstimo consignado, quer antecipar o FGTS, tem agora a nova modalidade BPC e LOAS, com uma margem de empréstimo que eu explico na sequência. Vai nesse link que está aqui embaixo, que tu conversa com eles no WhatsApp, tá? Eu quero falar nesse vídeo sobre Paulo Autuori. Ao longo dessa semana, na quinta-feira, na verdade, o Leonardo Meneghetti trouxe uma informação reveladora no Donos da Bola Rádio sobre o ambiente do Paulo Autuori na diretoria do Internacional, no comando do Internacional. Ele que chegou a início de abril para ser o diretor técnico e para ser o responsável por cuidar da parte técnica, por dar experiência. E lá na apresentação dele, eu falei que o Autuori seria uma espécie de consultor do vestiário do Inter. Todas as decisões passariam pelo Autuori, não necessariamente a execução delas, mas a tomada de decisão é muito em cima do que pensa e do que projeta Paulo Autuori, que é o diretor técnico e tá mandando e desmandando no CT Parque Gigante nos bastidores, tá? A informação do Leonardo Meneghetti é de que o Paulo Autuori atuou na tentativa de convencer os jogadores a não fazerem a greve pelo atraso nos direitos de imagem, atuou na conversa, no diálogo com os jogadores. O que nos estranhou foi que na entrevista coletiva sobre o assunto, o presidente Alessandro Barcelos citou que quem estava tomando conta da situação foi o William Thomas, diretor executivo de futebol. E aí todo mundo se perguntou, onde é que estava o Paulo Autuori em todo esse processo? E aí veio a informação, Paulo Autuori sim atuou, mas ele pediu ao presidente Alessandro Barcelos para que não tivesse o seu nome citado publicamente, porque ele não queria ter no seu currículo a mancha de ter participado de alguma maneira desse momento de greve de jogadores que se recusaram a treinar. Chamou a atenção, óbvio, essa informação, a gente repercutiu aqui, mas para quem acompanha o bastidor do Internacional, para quem acompanha o dia a dia do Internacional, não surpreendeu tanto. E eu vou explicar o porquê. E aqui tentar explicar também o que o Paulo Autuori vem fazendo na direção técnica do Inter, quais são as atribuições dele e quais são as funções dele neste momento, tá? Várias vezes, nos bastidores do Beira-Rio, do CT Parque Gigante, eu cruzei com o Paulo Autuori. Nossos colegas cruzaram com o Paulo Autuori. Em alguns momentos bons, em alguns momentos de crise. E sempre que a gente tenta conversar com o Paulo Autuori, ele é um cara muito educado, te responde, mas ele sempre destaca que... E aí eu vou citar um episódio marcante que o Pedro Oliveira passou por ele na zona mista e pediu para conversar com ele. Pediu para que ele desse uma entrevista. Ele disse, meu garoto, eu já fiquei muito tempo nos holofotes. Agora eu quero só bastidor, eu não vou dar entrevista. E é mais ou menos esse o intuito dele nesse cargo de diretor técnico do Internacional. A gente não vai ver o Paulo Autuori dando as caras, dando explicações, dando entrevistas, chamando a responsabilidade de maneira pública. O papel do Paulo Autuori vai ser muito mais um papel invisível para o grande público, tá? Mas quem está dentro do Beira-Rio tem absoluta noção de qual é a função dele. Ele não é um executor. O fato dele ter tentado conversar com os jogadores no episódio da greve até vai um pouco de encontro àquilo que vinha sendo a função dele. Porque o Paulo Autuori é exatamente um consultor. Ele é o cara que toma as decisões. Por exemplo, Mano Menezes. Quem decidiu pela contratação do Mano Menezes e quem foi muito importante para a decisão de contratar o Mano Menezes, óbvio que a palavra final é sempre do presidente,
Mas o Paulo Autuori foi peça-chave nisso. Mas não foi o Paulo Autuori quem negociou com o Mano Menezes. Ele teve ali uma conversa com o Mano Menezes sobre os aspectos técnicos do projeto, do que poderia acontecer, mas não foi ele quem negociou, quem deu a cara a tapa. Afastamento de jogadores, tá? Vou dar um exemplo. O Lisiero não tá jogando por opção técnica, tá? Essa decisão ela passa também pelo Paulo Autuori. Claro que é do Mano, mas em conversa com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori está por dentro de todo esse processo e toma, junto com todas as pessoas do Inter, as decisões. Não foi ele quem conversou com o Lisiero para tirar o Lisiero da relação. Pelo menos não tenho essa informação, tá? Outro exemplo, Wesley Moraes. O Paulo Autuori não chamou o Wesley Moraes para conversar, a gente já falou isso aqui. Porque o papel dele é muito mais de bastidor. Há um certo distanciamento, às vezes, do vestiário. E pode haver. Porque ele não é o cara que vai executar dentro do vestiário. Mas ele é o cara que ajuda a pensar e a tomar as decisões do que vai ser executado dentro do vestiário. Paulo Autuori é um consultor. Todas as contratações do Internacional na janela de transferência, a gente está falando aqui do Arangues, do Brenner, passam pela decisão também do Paulo Autuori. Não será ele que vai conversar com os caras, mas a ideia, o projeto, o pensamento passa pelo Paulo Autuori. Ele tem uma função invisível, dá para dizer, para o grande público, porque ele é o mentor, é o pensador por trás do projeto de futebol que quer ser um projeto de longo prazo do Internacional, e essa informação do Meneghetti, da atuação dele na greve dos jogadores, mostra bem isso. Para fechar, quero falar com vocês da Primes Negócios, porque abril o governo federal autorizou uma margem de empréstimo para quem é beneficiário BPC e LOAS, tá? A gente sabe que é uma parcela pequena quem recebe esses benefícios, mas a margem de empréstimo ela é de uma pequena parcela desse pequeno benefício que a pessoa tem. Só que como é a longo prazo, tu pode ter uma margem de empréstimo de R$ 16.800 e tu não te afunda em dívida, porque tu não tem que pagar boleto. Ele já vem descontado de uma parte daquele benefício que tu recebe mensalmente. E aí as taxas de juros tu vai ouvir do pessoal da Primes. Fala com o Alex, esse link que está aqui embaixo te leva para uma conversa de WhatsApp com eles e ele vai te apresentar as taxas de juros que eles têm. São taxas de juros em conta. Conversa com os caras que eles têm diálogo e podem achar um bom negócio para ti. Se tu quiser um empréstimo consignado, antecipação de FGTS, é com eles também. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!